Prezado aluno do Seja Angra dos Reis, a nossa aula de hoje é para dar continuidade ao estudo dos conteúdos de artes do fascículo 2 do ensino fundamental. Na página 19, vamos estudar sobre a cultura romana, que está na unidade 5, sob o título Roma, da beleza ao domínio da utilidade. Você sabe que Roma é a capital da Itália. A Itália é um país que está situado na Península Itálica e que pertence ao continente europeu. Essa península é banhada pelo mar Tirreno, Adriático e Mediterrâneo. Tem duas grandes ilhas muito conhecidas chamadas Sardenha e Sicília. Essa é a Itália atual. Mas na época a Península Itálica era bastante diferente em 753 a.C. Tinham outros povos, tinha outra cultura, tinha outra política e tinha outra formação social. Num dos reinos, chamado Alba Longa, o rei Numitor, ele foi destronado pelo seu irmão mais jovem, Amulio. Amulio então aprisionou o rei, matou todos os varões que pudessem reivindicar o trono, mandou a sua sobrinha Réia Silvia para ser sacerdotisa no templo de Vesta, e sendo Réia Silvia uma vestal, ela não poderia ser impura, tinha que conservar-se pura, virgem e casta. Sendo assim, ela não poderia gerar filhos que reivindicassem também o poder usurpado pelo tio Amulio. O tempo passou e a Silvia Réia, ou desculpe, a Réia Silvia, ela foi engravidada pelo deus Marte, o deus da guerra. E ela gerou gêmeos, Rômulo e Remo. Quando o tio Amulio ficou sabendo, era o rei lá de Alba Longa, ele mandou aprisionar Réia Silvia e os gêmeos foram colocados num cesto no rio Tibre. E a correnteza levou até o sopé da montanha Palatino. Nisso, a loba que habitava aquele lugar amamentou e cuidou dos gêmeos. Tempos depois, um pastor de ovelhas, passando pelo local, viu as crianças e levou para a aldeia onde ele vivia. As crianças foram criadas como filhos, tiveram toda a educação e no desentendimento, quando Rômulo e Remo ficaram adultos, Remo teve um desentendimento com outros pastores e nesse desentendimento acabou-se tendo uma desavença, uma briga, e eles foram aprisionados pelo rei Amulio. Nisso, o pastor de ovelhas que havia criado as crianças revelou o segredo para Rômulo. Rômulo então foi dizendo que Rômulo era filho de Réia Silvia e o deus Marte, e que Amulio havia usurpado o poder do avô dele. Ele então vai até o reino de Alba Longa, liberta o irmão Remo, e lá ele liberta o avô que era prisioneiro, também liberta a mãe dele, enfim, e tira do poder o Amulio. Como recompensa, ele teve o direito de construir uma cidade. Ele sai com o Remo e uma tropa de 100 homens em direção ao local onde ele foi abandonado e foi criado pela loba. E lá houve uma discussão qual seria o local apropriado para que a nova cidade fosse construída e qual nome que eles dariam à cidade. Nessa discussão houve o assassinato de Remo. Rômulo matou o próprio irmão. Bem, a cidade foi construída, ele fez habitações e chamou todos os homens que andavam sem leis e perambulando por todo o território para se concentrar em Roma. E assim ele fez uma cidade de homens. Então precisava que esses homens casassem, tivessem mulheres, procriassem e criassem futuras gerações.
O plano dele foi raptar as Sabinas, as mulheres Sabinas de um povo vizinho. Esse rapto ficou conhecido na história como o rapto das Sabinas. Os homens casaram com elas, tiveram filhos, e esses filhos foram as futuras gerações da civilização que dominou o Mediterrâneo, de norte a sul, de leste a oeste, e que contribuiu e muito para a evolução de todas as culturas distintas que eram produzidas em territórios também diferentes, em lugares diferentes, como na Ásia, na própria Europa, no norte da África. Então os romanos também dominavam militarmente, mas dominavam na cultura. Eles que reformularam a escrita de várias línguas que conhecemos hoje, como o português, o espanhol, o próprio inglês, o alemão. Essas línguas são todas baseadas no alfabeto latino. Então, Roma também contribui com muitos conhecimentos nas áreas da política, da ciência, da botânica, enfim, da própria da justiça, né? Roma é a base, assim como a Grécia, é a base da nossa cultura ocidental, o que chamamos de cultura greco-romana. Então vamos ver a escultura que retrata esse momento simbólico da amamentação de Rômulo e Remo. Essa é uma cópia de uma escultura etrusca. Essa cópia desse conjunto escultórico é em bronze e data da Idade Média. Essa loba ela foi doada para Roma pelo Papa Sisto IV, né? E retrata exatamente o momento dessa amamentação da loba, dando para eles o leite. Muitos povos influenciaram a cultura e a arte romana, como os etruscos, que ensinaram como se fazer o arco, e o arco foi muito utilizado pelos romanos na arquitetura, nos aquedutos, nas pontes, em vários projetos arquitetônicos. O arco foi uma grande contribuição. Também os jogos de gladiadores. E os etruscos introduziram um conceito estético que é a expressividade do retratado nas esculturas. Diferente das esculturas gregas, que o retratado é idealizado, nas esculturas romanas o retratado é a realidade. Então a gente pode ver em exemplos, né? Há pouco vamos ver uma reprodução que mostra o retratado nas linhas naturais, buscando o conceito da beleza ensinado pelos gregos, mas construindo essa identidade e essa expressão de cada retratado. Como nessa escultura aqui, que tem um estilo clássico, o estilo clássico grego, esse período aí dessa escultura de Augusto de Prima Porta, do século XIX a.C., mostra essa influência da arte grega, principalmente no período helenístico. Mas a expressão do retratado, ela é fiel à realidade, diferente do conceito idealizado pelos romanos. Por exemplo, nesse busto de Marco Aurélio, mostra o imperador Marco Aurélio na sua forma original, na sua expressão original. Na página 22, aluno, tem uma atividade para você responder sobre as características e influências das artes etruscas e gregas na arte romana. Isso você pode responder daquilo que já estudamos aqui há pouco. E também tem a atividade da página 24, que é a atividade 2, para que você, aluno, faça uma pesquisa na internet, procure uma escultura romana, procure saber o nome dela, em que ano ela foi esculpida, que material ela foi feita, e diz quais características que esta escultura tem. Então você fica à vontade para fazer a pesquisa.
Agora vamos conhecer um pouco também sobre um outro estilo arquitetônico que os gregos, ou desculpe, que os romanos desenvolveram, que foi o relevo narrativo. O relevo narrativo é uma forma de descrever cenas que foram vividas como batalhas militares enfrentadas pelos romanos e outros povos. No caso desse detalhe da coluna de Trajano, mostra as batalhas militares romanas contra os povos dácios, né? E o relevo ele é feito num fundo plano de uma parede ou de uma coluna como essa. Essa coluna tem 30 metros de comprimento e retrata exatamente os enfrentamentos militares ocorridos com os povos dácios. Esse monumento da coluna de Trajano, para alguns historiadores, é o monumento ao genocídio de um povo, porque mostra com perfeita realidade as cenas de sangrentas e contra este povo. Isso fez a glória de Roma e Roma dominou muitos povos e depois no final caiu sobre a invasão de um povo bárbaro, né? Isso é uma outra história que vamos contar mais tarde. Enfim, quando terminarmos de estudar sobre a arte romana. Bem, nesse caso, só para falar um pouco sobre a coluna de Trajano, que é um monumento cultural, ela, além de ter 30 metros de comprimento, tem 8 de pedestal, é toda feita em mármore, pesa mais de 1 tonelada e tem quase 4 metros de diâmetro, então ela é um colosso, é uma obra colossal. E quando ela foi construída, em homenagem a essas vitórias de Trajano, ela tinha em cima, na parte superior, uma águia simbolizando que é a águia romana, simbolizando esse poder. Depois ela foi trocada pela escultura do imperador Trajano, e na Idade Média essa escultura de Trajano foi substituída pela escultura de São Pedro. O Papa Sisto V ordenou que houvesse essa troca e até desde então São Pedro está sobre a coluna de Trajano. A Igreja Católica tomou posse desse monumento. Isso é uma prática muito corrente na história, em que, conforme a ideologia que governa, a religião, aquele monumento ele passa a ter um outro significado, uma outra simbologia, mas não perde o seu valor artístico e histórico. E essa coluna tem esse valor exatamente por representar essas cenas de crueldade contra o povo e a vitória dos romanos contra o povo dácios. Prezado aluno, espero que você tenha entendido a nossa aula de hoje. Tentei ser o mais breve possível para não cansar e já passamos do tempo até. Espero que na próxima aula vamos aprender sobre arquitetura romana. Um grande abraço e até lá.